Espírito Santo, fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz e por isso estamos aqui. Revela a tua vontade. Ensina-nos a tua vontade. Abre os olhos espirituais de todos, para que através e por meio da tua palavra saiamos daqui abençoados, em nome de Jesus. Hoje o tema da nossa reunião é: nada me faltará. As pessoas aí fora, na sua maioria, elas estão cheias de coisas e rodeadas de pessoas, mas mesmo assim a sensação de que falta algo, que está incompleto, é grande nelas. Por qual motivo? Por qual fator? Antes de vermos aqui o texto sagrado, é necessário nós aprendermos, ou melhor dizer, relembrarmos o que falamos domingo passado. Domingo passado nós falamos que a presença do Pai Celestial, a presença de Deus, é aquilo que o ser humano mais o que necessita, mais precisa. Aí nós demos um exemplo. Mais do que o órgão que é vital ali, vamos colocar o coração, mais do que o coração para o corpo humano, é a presença do Pai Celestial para o meu espírito. Então, para nós entendermos a mensagem de hoje, nada me faltará, é necessário relembrarmos isso. A presença de Deus é o que nós mais precisamos. O campo espiritual é onde o ser humano tem a sua maior necessidade. Aí nos salmos mais conhecidos da Bíblia, o salmos maior conhecido no mundo inteiro, os Salmos 23, o salmista entendeu algo e é necessário nós o quê? Entendermos. Então vamos lá, Salmos 23, a partir do capítulo 1, do versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu e nada deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É o salmos mais conhecido do mundo, por quê? Porque faz aquela sensação de segurança. Quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o ser humano já faz o quê? A memória, achando que é as coisas somente materiais dessa terra. Ela fala, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então não vai me faltar comida, não vai me faltar alimento, não vai me faltar recursos. A pessoa já logo conecta essa palavra com isso, mas vai muito além. Vai muito além esses salmos aqui. E por isso nós temos que nos aprofundar. Vimos que a maior necessidade do ser humano é no âmbito espiritual. O salmista sabia disso. O rei Davi, ele não era somente rei, ele era profeta. Ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus diferenciado dos outros reis. Porque os outros reis, eles eram apenas reis. Davi não. Davi, ele era as duas coisas o quê? Juntas. Então ele tinha uma comunhão com Deus diferenciada. Então ele sabia que a maior necessidade dele era a presença de Deus. Davi, ele passou por muitos problemas antes de ser rei, antes de chegar no reino. Ele passou por muitas dificuldades, passou sozinho por essas coisas, porque ele teve que sair fugido, enfim. Ele teve algo íntimo com Deus. Ele teve momentos íntimos com Deus, que ele percebeu que somente a presença de Deus satisfazia, que somente a presença de Deus é que poderia fazer ele sair daquela situação. Qual que é a problemática aqui da coisa? Que o ser humano, ele acha que precisa das coisas passageiras, quando na realidade ele precisa de quem? De Deus. Então, se a pessoa não olha para o problema ali em sua raiz, ela não vai buscar a solução certa. Ela vai buscar a solução em outras coisas que não vai sanar de fato o quê? A questão. Aí vai ficar se frustrando, aí vai ficar se decepcionando. Por isso nós falamos aqui antes. As pessoas estão cheias de coisas, mas não satisfazem. Estão cheias de pessoas, mas não estão completas. Falta algo, fica vazia, tem alguma crise. Aí ela coloca projetos, já ensinamos isso. Por que as pessoas ficam colocando projetos e mais projetos, planos e mais planos, para ver se satisfaz? Vocês entendem? Não, quando eu conseguir isso, vai ser legal, vai ser bacana, eu vou estar feliz. Conseguiu, mas não chegou à felicidade. Aí ela coloca mais um projeto, esse projeto não resolveu, então vou pôr mais um projeto. Por isso as pessoas sempre ficam correndo e não saem do quê? Do lugar. Elas alcançam as metas, os objetivos passageiros dessa terra,
alcança aquele projeto, mas não satisfez ela. Entende? Porque não adianta, nas coisas e nas pessoas, nós nunca vamos ser pessoas o quê? Completas. Nas coisas e nas pessoas não adianta, o ser humano não alcança essa totalidade. Quando diz aí, no hebraico original, o Senhor é o meu pastor, não diz assim, nada me faltará. Diz assim, Ele não me faltará. Amém, Jesus. Vamos voltar a falar para entender. Na nossa tradução para o português fala, nada me faltará. No original hebraico aramaico diz, Ele não me faltará. Porque vamos trazer a alusão. A ovelha precisa de quê? Do pasto? Precisa. Ela precisa da água? Precisa. Mas quem é que leva a ovelha até o pasto? É o pastor. Quem é que leva a ovelha até a água? É o pastor. Quem é que conduz a ovelha seguramente? É o pastor. Então, não é que a ovelha precisa do pasto em si, não é que a ovelha precisa da água em si, precisa do pastor para guiar ela, para conduzir ela, para cuidar de quem? Dela. Porque o salmista Davi fez questão de fazer esse paralelo? Porque ele era pastor de ovelhas. Antes de ser rei, ele cuidava de quem? Das ovelhas. Ele disse uma vez, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, o leão veio, quis tocar nas minhas ovelhas, mas eu fui lá e matei o leão, porque nas minhas ovelhas não tocam. O urso também veio, mas eu fui lá e matei o urso, porque nas minhas ovelhas não toca. Imagina Deus. Se nós, sendo humanos, cuidamos daquilo que é nosso, talvez você tenha um animalzinho, né? Um pet, tem pessoas que têm uns pets, cuida daquele pet, imagine Deus conosco. Ou então vamos voltar aqui, algo que está na sua responsabilidade, o seu carro, sua casa, o seu trabalho, você cuida, você se esforça, você zela, quem dirá Deus por cada um de quem? De nós. Mas é necessário ter essa consciência, eu preciso é de Deus, eu preciso é do abençoador, as bênçãos são o quê? Consequências. As pessoas estão invertendo sempre os valores. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu preciso de quem? Eu preciso de Deus. Deus é tudo que o ser humano precisa. Verdade, Pai. Por isso diz aí, Ele vai me guiar para as águas tranquilas, Ele vai me guiar para os pastos verdejantes. Aleluia. Ele vai refrigerar o quê? A minha alma. Se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou temer porque o pastor está comigo. Entende? As ovelhas, elas trilhavam lá caminhos perigosos, mas elas confiavam em quem? No pastor. Porque o pastor estava com elas, então elas avançavam. O pastor é necessário na vida de quem? Da ovelha. E entenda, esse pastor é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos as suas ovelhas. E para nós estarmos perto do pastor, é sempre necessário nós estarmos ouvindo a sua voz. Se nós estivermos ouvindo a voz do pastor celestial, que é Jesus Cristo, então nós estaremos seguros, então nós poderemos falar, nada vai me faltar. Aleluia. As coisas dessa terra não vão me faltar, mas sobretudo a paz não vai faltar, a alegria não vai faltar, a satisfação não vai faltar, o prazer verdadeiro não vai faltar. Ainda que eu não alcancei aquilo que eu quero nessa terra, mas eu vivo o quê? Satisfeito. Não fico conformado, não fico acomodado, mas fico o quê? Satisfeito. Porque se eu não alcancei ainda, eu sei que vou alcançar. Mas as pessoas que não têm o cuidado do pastor, as pessoas que não têm a presença de Deus, elas ficam angustiadas. Elas ficam angustiadas até alcançar, e quando alcança, continuam o quê? Angustiadas. Quando alcança, continuam o quê? Vazias. Quando alcança, aí vem a decepção. Poxa, não supriu, não satisfez, não preencheu aquilo que eu queria que fosse preenchido. Então, esses salmos é muito mais profundo do que nós pensamos e do que nós imaginamos. O Senhor é o meu pastor, Ele não vai me faltar, ou seja, a presença dEle estará comigo. E é tudo o que eu preciso. Porque Jesus é a vida do ser humano. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo João, no capítulo 1. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora o 4 que é a chave. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida do ser humano.
Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem vida. A pessoa sobrevive, mas viver, ela não vive. Porque a felicidade verdadeira é essa conexão com quem? Com Deus. A felicidade verdadeira é essa intimidade com Deus. A felicidade verdadeira é estar envolvido com quem? Com Deus. E somente a palavra que nos desperta para isso. Aí fora nós não vamos aprender sobre isso. Aí fora vai falar que você precisa ter coisas, você precisa ter pessoas, vai falar que você tem que aproveitar o momento, a vida nessa terra, tem que falar que você não pode desperdiçar as oportunidades, vai falar que se te faz feliz é bom. Aí fora você vai aprender isso. Mas na palavra de Deus nós entendemos, não, é em Deus que tem vida. Amém, Jesus. É na presença de Deus que realmente eu tenho vida, que eu não vou ficar dependendo de coisas, de pessoas. As pessoas estão vivendo de momentos, mas os momentos acabam. As pessoas estão vivendo de flashes, de coisas momentâneas, mas os momentos acabam. Ninguém fica com ninguém 24 horas por dia. Ninguém passa a vida toda fazendo algo. Ninguém passa todo momento da vida se divertindo, ou melhor dizendo, se distraindo. Não. Então, quando o momento acaba, aí a realidade da pessoa o quê? Chega para ela. A realidade de uma pessoa sem rumo da vida, sem propósito, sem visão, sem o propósito, é essa a verdade. Porque o propósito já resume tudo. A pessoa que não tem o propósito verdadeiro, que é a eternidade, ela vive sem rumo nessa terra, perdida. Pode ter uma boa família, uma carreira profissional, pode ser renomada, mas se não tem o propósito da eternidade, ela vive perdida. Porque os dias estão passando, ela vai vendo que as coisas estão passando muito rápido, a idade está passando, aí chega um momento que, e aí? Entende? Então, Jesus é a vida para o ser humano. É esse o pastor que precisamos. A presença dele é o que nós necessitamos. Mas para isso é necessário o quê? Estar com o pastor. Porque a ovelha, ela se dispersa, ela se afasta quando ela para de dar ouvido o quê? A voz do pastor. O pastor sempre vai guiando as ovelhas com a sua voz. O pastor sempre vai guiando a sua ovelha com a sua voz, com a direção. Não é por aqui, não vai por ali. A palavra de Deus faz isso com o ser humano. Faz isso, faz aquilo, não é assim, é assado, entende? Quando a pessoa tem esse relacionamento com a palavra de Deus, ela está tendo um relacionamento com quem? Com o pastor. E aí o pastor vai guiando ela a esses passos verdejantes, a essas águas tranquilas, que refrigeram a alma dela, que faz ela estar satisfeita por dentro, que faz ela ter a felicidade verdadeira por dentro, ao qual não depende de coisas e não depende de pessoas. Ela é satisfeita com a vida dela. E quando falamos com a vida dela, não é questão de que ela está num comodismo, num conformismo, não é questão disso. Ela está satisfeita com a vida dela porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo. E que os projetos que ela tem, os propósitos que ela tem, foi Deus que pôs dentro dela, então vão se cumprir. E tudo para a glória de Deus. Mas ainda que essas coisas vão se cumprir, mas não são porque elas vão se cumprir que eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque Deus está comigo. Amém. Então, para de fato nada nos faltar, nós temos que entender que a maior necessidade é no campo espiritual. Porque entendendo essa maior necessidade que nós temos sempre vamos priorizar o que de fato tem que ser prioridade, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos ver um exemplo aí de uma mulher que não entendia isso e por causa desse fator, ela buscava nas coisas erradas. Vai passando umas páginas, nós estamos no capítulo 1, vai para o capítulo 4. João 4. Olha aqui para vocês entenderem o contexto. Jesus ele estava passando por uma cidade e por causa do cansaço, ele cansou, ele parou junto de um poço. E descansando ali, os discípulos foram buscar pão na cidade, algo para comer. E enquanto Jesus estava ali, apareceu uma mulher para pegar água no poço. E Jesus falou, mulher, dá-me de beber água. Aí ela entrou numa questão ali, cultural, e Jesus falou isso aqui, presta atenção. Capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, ou seja, da água do poço, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida. Entenda aqui uma coisa, nós não vamos ler todo o capítulo, depois vocês meditem lá, porque é interessante. Jesus, ele pediu água para a mulher, mas como assim você, sendo judeu, me pede água? Porque os judeus não falavam com outros povos assim, o judeu é muito complexo, enfim, mas não vamos entrar nessa parte. Aí Jesus disse, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria. Você que me pediria água, eu vou te dar água viva. Porque se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca terá o quê? Sede. Porque essa água vai fazer uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Jesus fez um paralelo aqui. A mulher, ela foi buscar água, porque para matar a sede o quê? Física. A coisa passageira. Mas Jesus queria dar a água para ela que iria matar a sede eterna. Já ensinamos aqui, o ser humano é um ser eterno. Tem algo eterno dentro de cada um aqui. Ó. Existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. As que também já foram, todos os seres humanos que existiram e existirão, viverão, virão ainda, tem algo eterno dentro de si. E se esse algo eterno não for satisfeito, sempre vai faltar alguma coisa. E o mais interessante nessa história é que Jesus falou com essa mulher que teve 5 maridos. Ela teve 5 relacionamentos e estava no 6º relacionamento. Aí Jesus disse, quando ele falou isso, a mulher pediu, meu Senhor, dá essa água para mim. Aí Jesus disse, vai lá, chama o teu marido. Ela falou, meu Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, dissestes bem, porque você teve 5 maridos e o que você está agora não é o seu marido. Aí ela disse, vejo que o Senhor é profeta. O que Jesus estava fazendo com ela? Ele estava falando, você está querendo matar a sua sede, matar essa questão dentro de você com relacionamentos. Mas somente quando você beber da água que eu dou para você, é que essa sede vai ser saciada. Amém, Jesus. Porque, voltamos a falar, as pessoas estão se enchendo de coisas, se enchendo de pessoas para matar essa sede espiritual. Mas a sede espiritual só se mata com a presença de Deus. O problema espiritual só se resolve com a solução espiritual. Não adianta, a pessoa não vai achar em coisas e em pessoas o que somente em Deus se acha. Aí Jesus disse isso. Se você beber da água que eu der, vai ser feito dentro de você rios de águas vivas. Ou seja, você vai ser satisfeita, feliz, vai ser completa. O que o ser humano está buscando nesse mundo, só vai encontrar em quem? Em Deus. Porque é o pastor que nós precisamos. Não é do pasto, não é da água, não é da proteção. É da presença do pastor, que é Jesus Cristo. É da presença do pastor que nós precisamos. Então hoje, nós já vimos muitas coisas, vamos entrar ainda mais em uma passagem, mas já grava isso. É da presença do pastor Jesus que nós precisamos. Porque quando nós temos Deus, nós temos tudo. Verdade. E isso não é algo bonito somente de se falar. É a realidade de todos os seres humanos. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos tudo. Amém. Tudo que nós precisamos. Vai mais um pouco à frente, avante. Nós estamos no capítulo 4, abra no capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus veio a essa terra e se entregou naquela cruz para que nós hoje tivéssemos a vida verdadeira. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Porque Jesus ele teve que se entregar para nos justificar diante de quem? De Deus. Sem o sacrifício de Jesus, sem a entrega de Jesus, nunca que nós hoje poderíamos estar assim, invocando o nome de Deus, se aproximando de Deus, tendo comunhão íntima com quem? Com Deus. Amém. Podendo ouvir a voz dele, porque não é só na igreja que nós ouvimos a voz de Deus, é no trabalho, na faculdade, na escola, no transporte, dirigindo, em todo momento nós podemos ouvir a voz de quem? De Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus,
Ele tem liberdade para falar conosco. Aí Ele vai e te lembra de um versículo, aí Ele vai e te lembra de uma promessa, aí Ele vai e fala, não é assim, aí Ele trabalha na sua consciência, se você fizer isso vai dar errado, entende? Deus é vivo, Deus não está limitado a 4 paredes, Deus não está limitado a nada, mas é necessário nós apenas estarmos perto de quem? Do pastor. O pastor deu a sua vida por nós, o que cabe a nós agora é o quê? Viver para Ele. É seguir a Ele, é obedecer à orientação dEle, é fazer o que Ele está nos falando. Desse modo, nós estaremos seguros, felizes, satisfeitos, bens, resumindo, estaremos completos. Amém. Nada nos faltando, materialmente falando, mas principal, espiritualmente falando. Verdade. O nosso interior será satisfeito, feliz, alegre, não dependendo de coisas, não dependendo de pessoas, não dependendo de ocasiões, não dependendo de nada, porque nós só dependemos do pastor celestial. Aleluia. Do pastor celestial. Para finalizarmos, abra a Bíblia de vocês em Filipenses. Isso aqui é muito legal. Olha só o que diz. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por quem? Por Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso pastor. O apóstolo Paulo estava finalizando as instruções para a igreja de Filipe e falou, olha só, o meu Deus, que é o seu Deus, vai suprir todas as suas necessidades. Não é só a necessidade física, é todas as necessidades, incluindo a principal delas, na área espiritual, no campo espiritual. A pessoa que tem essa visão, ela sempre vai estar próximo de quem? Do pastor. A pessoa que tem essa visão, ela sempre vai estar próximo de Deus. Ela sempre vai buscar Deus, ela sempre vai buscar estar perto de quem? De Deus. E desse modo, nada vai faltar para quem? Para ela. E desse modo, nada vai faltar para ela. Ela vai ser uma pessoa completa, feliz e satisfeita. Porque ela está sob os cuidados do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?